de contrato para dar 2 milhões de reais por mês pro Bruno Henrique. Eu não acredito, que me falem. A Leila pode me falar. Eu não vou acreditar. Fez uma pressãozinha e fez o que eles queriam. Tem os dois lados, o Flamengo gastasse uma fortuna. Agora a torcida do Palmeiras pode cobrar esses 100 milhões que tem pro Bruno Henrique. Lógico. Pra contratar um monte de jogador. Aliás, eu escutei o senhor falando a respeito disso. Sim, porque se tem 100 milhões para pagar pro Bruno Henrique, vai ter 100 milhões para trazer tem 100 milhões para contratar Bruno Henrique, mas não tem tanto Bruno Henrique assim para contratar, né? Não, mas tem umas 3 peças aí pra você trazer com essa grana aí. Não, viu? Procura jogador para ver se tem. Vamos lá. A gente essa jogada não. Essa situação do Bruno Henrique aí, que ontem teria fechado, né? Hoje, na verdade, teria fechado aí com o Flamengo, foi feito o acordo. Mas, Viga, antes de saber o que pra você mudou nesse Flamengo, né? Você que acompanha o dia a dia também do Flamengo aí no Rio de Janeiro, quais as principais mudanças que você já enxerga no Flamengo do Tite com relação ao pardieiro, a zona que é o Flamengo com o Sampaoli, essa vergonha, não só com o Sampaoli, tá? Com o Vitor Pereira também, o vexame que foi o Flamengo esse ano, em comparação com o que já é o Tite do Flamengo, na sua opinião, Viga? Pilhado, por ter acumulado tantos vexames, é que o Flamengo não podia perder o Bruno Henrique, porque seria mais um vexame numa temporada histórica, uma coleção de fracassos. A gente fala do Bruno Henrique um pouco depois. O que eu vejo diferente nessa era Tite? Sinceramente, não acho que em 10, 12 dias o técnico mudou o jeito de jogar, a maneira, a gestão, a administração da equipe. Não, acho que ele ganhou primeiro o vestiário, trouxe os jogadores pro lado dele. O Tite é um cara de diálogo, de olho no olho. Eu tenho minhas ressalvas com relação ao Tite técnico da seleção brasileira, que eu sei que você também tem, mas a pessoa Tite é sensacional, é uma pessoa excepcional, é um cara do bem, de coração bom e que preza pelo diálogo, pela conversa. E foi isso que ele fez desde que chegou ao Flamengo. Tete a tete, olho no olho, que não existia de maneira alguma na era Sampaoli. Sampaoli nem olhava na cara de alguns jogadores, ele ignorava solenemente. Não tinha reunião, não tinha papo, não tinha conversa, às vezes mandava pombo correio. Enfim, aquela história do soco no Pedro, até hoje eu ainda não entendi direito, isso é papo para uma outra hora. Eu acho que o técnico Tite, é óbvio que pelo histórico dele, ele vai começar de trás para frente, da cozinha para a sala. Então a cozinha ele está tentando arrumar. Agora, há deficiências, há dificuldade. Mérito do técnico Tite. Já enxergou aquilo que a gente vinha dizendo há muito tempo. O Flamengo, pelas características que tem, com a idade dos jogadores, data de nascimento avançado, DNA, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, de Bruno Henrique, até mesmo do Gabigol, não pela idade, mas pela forma física, precisava jogar protegido. Então ele enxergou que tem que jogar com Thiago Maia e Pulgar, e está certíssimo. Na minha avaliação, tem que jogar com Pulgar e Thiago Maia, dando o papel de coringa, na acepção da palavra, ao Gerson. Uma hora cai na direita, uma hora cai mais recuado, uma hora cai na esquerda, uma hora cai na frente, tanto que fez o gol da vitória hoje, merecidamente, para mim, o melhor jogador do Flamengo nessas últimas rodadas. Tem um problema, uma deficiência que o Flamengo tem há muito tempo. Sou saudoso do Rodinei, falo com caps lock. Eu acho o Wesley um jogador cru ainda, um jogador verde. Você vê que o adversário está sempre jogando nas costas dele, explorando ali a deficiência defensiva que ele tem. Agora eu vou proteger o menino na seguinte análise. Ninguém, quando ele está atacando, encosta pelo lado de lá. Então o Flamengo continua um time empenado, continua um time capenga, que cai toda hora pelo lado esquerdo. Muito pelas características dos seus jogadores, é verdade. Mas o Tite, do meio para frente, principalmente na frente, vai ter de resolver algo que para ele, teoricamente, é um pouco mais complicado, porque é um técnico que, historicamente, sempre olhou para o sistema defensivo. A Arrascaeta, fisicamente, longe da forma ideal, Gabigol e Pedro, a gente já falou aqui, o próprio Bruno Henrique. O Flamengo precisa, sabe o quê, Pilhado? Levando-se em consideração que, defensivamente, já melhorou alguma coisa, o Flamengo precisa abrir mão ou, de alguma forma, não ficar vivendo na dependência de Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Henrique e Arrascaeta. O Flamengo cresce quando o Arrascaeta ou encontra espaços ou encontra um passe e uma jogada. O Flamengo cresce quando o Bruno Henrique parte para dentro, rasga, rompe ou faz uma jogada individual. Mas é relativamente fácil para o adversário que está do outro lado enxergar que o Flamengo vai fazer essa triangulação, essa transição. Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Do lado de lá, enfim, fica ilhado, sozinho, solteiro, quase órfão e abandonado, o Wesley. Por isso que eu acho que, olhando mais para frente, e acho que esse mais para frente é o ano de 2024, o Tite vai ter que buscar peças no mercado. O Flamengo não as tem no elenco. Era para ser o Luiz Araújo, mas ainda não rendeu aquilo que era esperado. O Cebolinha, então, eu falo que é um futebol de chorar. Olhar do meio para frente
e pensar no Flamengo que seja mais dinâmico e mais intenso, porque o Vasco, mesmo tecnicamente bem inferior ao Flamengo, na intensidade, na garra, na gana, na vontade, conseguiu igualar o jogo nesse clássico belíssimo. Eu acho que foi o melhor Flamengo e Vasco dos últimos tempos. Vitória do Flamengo por 1-0, mas repito, poderia ter sido 1-1, 2-1 ou 2-2 tranquilamente, Pilhado. Ô, Viga, uma pergunta pra você sobre o jogo, tá? Quais você achou os principais pontos positivos de Flamengo e Vasco e os pontos negativos, na sua opinião? Eu acho que, do lado do Vasco da Gama, essa vontade, essa intensidade são os grandes méritos do Ramon Dias. Porque quando a gente viu o Vasco no primeiro turno, melhor dizendo, a gente via um time fadado, condenado à segunda divisão. Hoje, como disse muito bem o Flávio, se jogar essa bola faltando 10 rodadas, é claro que o Vasco é melhor do que o Cruzeiro que está lutando, é muito melhor do que o Santos e melhor do que vários. O Payet dá um toque de qualidade ao time do Vasco da Gama. Acho que a meninada ali à frente do Payet também tem ajudado bastante, seja o Gabriel Peck, não vou chamar o Veguete de menino, acho que não é menino, mas dá uma referência lá na frente, tem o Paulinho, é um time que tá numa rotatividade maior. Do lado do Flamengo, acho que do meio para frente ainda precisa melhorar. Fisicamente, o Arrascaeta acho que só entra em forma em 2024. O Bruno Henrique é um jogador que está muito preso pela marcação do adversário. O Flamengo hoje joga sem homem de referência, porque se joga o Pedro, vai mal, entra o Gabigol. Gabigol entra, faz pouca coisa, mas também não é muito melhor do que o Pedro. E lá do lado direito é que existe a grande deficiência, a deficiência clara que o Flamengo precisa resolver, porque só quem cai do lado de lá é o Wesley. Às vezes o Fabrício Bruno adianta um pouquinho para ajudar o Wesley. É muito pouco para um Flamengo que tem um elenco de 40 milhões de reais, viu, Pilhado? A gente já tem uma imagem que eu mandei aqui pro Pedro, pro nosso produtor, pro Caiquinho também, dando crédito pra galera que tá trabalhando aí. Olha aí, isso já mostra um novo Flamengo. Aí é jogador postando vitória na guerra, aí é jogador já mais... mas é verdade. Essa postagem aí, foi do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno posta essa imagem e ele diz, vitória na guerra. Querendo ou não, eu sei que você faz esse seu sobe-som patético, com esse teu jeito bobo de ser, né, Fábio Piperno? Só que, querendo ou não, isso já mostra o que a gente não via nesse Flamengo há muito tempo. O sangue nos olhos. A palavra guerra diz tudo. Era um time que não fazia guerra nem jogando dama com o Sampaoli. Aí você ganha. É verdade. Aí você vê agora os caras postando guerra, os caras querendo mostrar pra torcida que estão fechados. Querendo ou não, o torcedor gosta de ver isso aí. Inclusive, tiveram imagens hoje de violência aí, das organizadas. Barbaridade. E, meu Deus do céu, foram cenas de guerra no Rio de Janeiro. A gente lamenta, pedaço de pau, já teve baleado, teve torcedor esfaqueado. Pelo jeito já tem, é certeza isso, Pedro? Já tem até um morto nesses confrontos aí. É lastimável o que a gente vê. Eu postei nas minhas redes sociais hoje. Eu recebi imagens que eram cenas de guerra no Rio de Janeiro. De guerra no Rio de Janeiro. E aí falam, tem que proibir a entrada nos estádios. Isso é problema de segurança pública. Isso aí, esses caras estavam se matando. Lá, eu vi cenas de briga em Bangu. Eu vi cenas de briga na estação de trem, foi aonde? Eu não sei onde foi. Tudo Cosmos. Isso é longe do Maracanã. Cosmos, é isso, e Cosmos, tudo isso é longe do Maracanã. E cenas de guerra, de barbárie, cara. Assim, é lamentável a gente ter chegado a esse ponto. E me desculpa, a segurança pública do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, tem que estar preparada para combater esse vandalismo. Agora, antes disso, Piperno, é uma postura diferente dos jogadores do Flamengo do que era com o Sampaoli. Enfim, apesar da sua agressividade com a minha pessoa... o seu sobe-somzinho de bobo, você sempre faz. Como é que você faz? Depende. Ele sempre faz esse sobe-som, né, Quando você dá a opinião de trouxa, eu falo, né? Aí é um negócio. Então, claro, como se esse negócio, como se o post da guerra fosse mudar alguma coisa ou fosse representar uma mudança de atitude. Isso é de quem quer jogar pra torcida porque ganhou um clássico e tal. É assim... 2 jogos no recorte muito Ele jogou pequeno, pra caramba, Piperno. Puxa, mudou tudo. É óbvio que o time do Flamengo vai jogar mais, porque ele vai ser um time mais organizado, porque ele tem um técnico melhor. Então eu acho que o Flamengo vai ter um final de campeonato muito melhor do que foi o início.
Agora, acho que é muito prematuro também dizer que, nossa, tudo mudou, agora é o Super Mengão de 19 de volta. Calma, calma.